Em 1998, quando as noites ainda tinham cheiro de chuva, fita VHS e música tocando nas rádios locais, Felipe Montenegro era conhecido como o jovem dono da maior loja de departamentos da cidade. Aos 31 anos, ele tinha dinheiro, carros bonitos e um nome respeitado, mas vivia sempre apressado, como se estivesse correndo atrás de alguma coisa que nem ele mesmo sabia o que era. Quase nunca sorria. Depois que perdeu a mãe, alguns anos antes, Felipe se tornou um homem fechado, distante e completamente apaixonado pelo trabalho. Enquanto isso, no centro antigo da cidade, entre uma padaria simples e uma loja de discos quase vazia, existia a pequena locadora e livraria Estrela da Noite. O lugar era simples, aconchegante e tinha cheiro de livro antigo misturado com pipoca amanteigada. Quem cuidava dali era a Angélica, uma jovem de 25 anos, dona de um sorriso calmo e daqueles olhos que pareciam sempre enxergar além das pessoas. Ela amava romances antigos, escrevia frases em bloquinhos coloridos e costumava recomendar livros como se estivesse entregando pedaços do próprio coração. Mas as coisas já não iam bem. As pessoas estavam deixando de alugar filmes e as contas da locadora começavam a se acumular sobre o balcão. Naquela sexta-feira chuvosa, Felipe entrou ali por acaso, apenas para fugir de um temporal forte enquanto esperava o trânsito melhorar. Ele tirou o casaco molhado e observou o lugar em silêncio. Havia pôsteres de filmes antigos nas paredes, músicas baixas tocando no rádio e uma luminária amarela deixando tudo com um ar acolhedor. Fazia anos que ele não entrava numa locadora. "Posso ajudar?" perguntou Angélica, segurando um livro contra o peito. Felipe apenas respondeu que estava esperando a chuva passar. Ela sorriu de leve. "Ninguém entra aqui só por causa da chuva." Aquela frase fez ele olhar para ela pela primeira vez de verdade. Angélica então caminhou até uma prateleira e pegou um VHS de Sintonia de Amor. "Esse filme é bom para dias chuvosos", disse ela. Felipe soltou um pequeno riso pelo nariz, quase sem perceber. Talvez fosse a primeira vez em meses que alguém falava com ele sem interesse, sem medo e sem saber quem ele era. E pela primeira vez em muito tempo, ele decidiu ficar um pouco mais. A chuva continuava forte do lado de fora, batendo contra a vitrine da locadora, enquanto Felipe caminhava devagar entre as prateleiras de VHS. Fazia tempo que ele não via capas de filmes alinhadas daquele jeito. Algumas estavam gastas, outras desbotadas pelo tempo, mas havia algo acolhedor ali que ele não conseguia explicar. Angélica observava de longe enquanto organizava alguns livros numa pequena estante perto do balcão. "Você gosta de ler?" ela perguntou de repente. Felipe respondeu que nunca teve muito tempo para isso. Angélica fez uma careta divertida. "Então você está vivendo errado desde o começo." Aquilo arrancou dele um sorriso pequeno, quase tímido. A chuva continuava forte do lado de fora, batendo contra a vitrine da locadora, enquanto Felipe caminhava devagar entre as prateleiras de VHS. Fazia tempo que ele não via capas de filmes alinhadas daquele jeito. Algumas estavam gastas, outras desbotadas pelo tempo, mas havia algo acolhedor ali que ele não conseguia explicar. Angélica observava de longe enquanto organizava alguns livros numa pequena estante perto do balcão. "Você gosta de ler?" ela perguntou de repente. Felipe respondeu que nunca teve muito tempo para isso. Angélica fez uma careta divertida. "Então você está vivendo errado desde o começo." Aquilo arrancou dele um sorriso pequeno, quase tímido. Ela então pegou um livro com capa azul clara e entregou em suas mãos. Era As Pontes de Madison. "Esse aqui faz até gente fria acreditar em amor", disse ela brincando. Felipe olhou para o livro sem muita reação, mas acabou segurando como se tivesse medo de devolver rápido demais. Enquanto a chuva não passava, os dois começaram a conversar. Angélica falava com facilidade sobre filmes antigos, músicas românticas e histórias que gostava de imaginar, observando os clientes entrando e saindo dali. Felipe escutava mais do que falava, mas pela primeira vez em anos parecia interessado em ouvir alguém de verdade. Em certo momento, ela colocou uma fita no pequeno aparelho de som da locadora e uma música lenta dos anos 90 começou a tocar baixinho. "Essa música sempre toca quando eu tô triste", ela confessou,
arrumando algumas fitas atrás do balcão. Felipe perguntou por que ela estaria triste. Angélica hesitou por alguns segundos antes de responder. Porque talvez eu precise fechar isso aqui em breve. Aquela frase fez o silêncio pesar no ambiente. Ela explicou que as locadoras já não davam o mesmo lucro de antes e que estava ficando difícil manter o negócio do pai funcionando sozinha. Felipe olhou em volta mais uma vez. Pela primeira vez, reparou nos detalhes. As lâmpadas antigas, os livros organizados com carinho, as anotações escritas à mão recomendando filmes românticos nas prateleiras. Tudo ali parecia carregar a alma dela. Antes de ir embora, Felipe alugou Sintonia de Amor e levou também o livro que Angélica havia indicado. Quando entregou o dinheiro, ela sorriu e disse: "Só devolve direitinho para eu não precisar ir atrás de você." Felipe respondeu olhando nos olhos dela: "Talvez eu queira que você vá." E Angélica sentiu o rosto esquentar na mesma hora. Nos dias seguintes, Felipe começou a aparecer na locadora com frequência. Sempre no fim da tarde, quase no mesmo horário. Às vezes dizia que queria devolver um filme, outras vezes inventava desculpas bobas para pegar outro livro, mas Angélica já tinha percebido que ele não voltava ali apenas pelos VHS. A verdade é que Felipe começava a esperar por aqueles momentos sem nem perceber. Enquanto o resto da cidade o conhecia como um empresário sério e difícil de agradar, dentro da estrela da noite, ele parecia mais leve. Angélica fazia café num coador simples atrás do balcão, colocava músicas românticas no rádio e passava boa parte do tempo indicando histórias que, segundo ela, faziam a gente acreditar que o amor ainda existia. Felipe fingia não ligar muito, mas levava todos os livros que ela recomendava. Numa noite de sábado, a energia acabou em parte do centro da cidade por causa de uma chuva forte. A locadora ficou iluminada apenas pelas luzes fracas de algumas velas que Angélica guardava numa gaveta. Do lado de fora, a rua estava quase vazia. "Pronto", ela disse rindo. "Agora isso aqui virou cenário de filme romântico barato." Felipe observou ela, caminhando entre as prateleiras, segurando uma vela pequena, o rosto iluminado pela luz amarelada, os cabelos presos de qualquer jeito, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu aquele silêncio confortável que só aparece quando a gente gosta de estar perto de alguém. Angélica então se aproximou com um livro nas mãos. "Esse é o meu favorito", falou baixinho. Felipe olhou a capa. "Orgulho e Preconceito." Ela sorriu. "Eu adoro histórias de pessoas que aprendem a amar devagar." Felipe ficou em silêncio por alguns segundos antes de perguntar: "E você acredita mesmo nisso?" Angélica respondeu sem pensar muito: "Acho que todo mundo quer alguém que enxergue a gente de verdade." Aquela frase acertou Felipe de um jeito estranho, porque fazia anos que ele se sentia invisível no meio de tanta gente. Sem perceber, os dois acabaram ficando muito próximos atrás do balcão estreito da locadora. O cheiro do café, a chuva lá fora e a música baixa deixavam tudo mais lento. Felipe olhou para ela por alguns segundos que pareceram longos demais. E Angélica sentiu o coração acelerar quando ele tocou de leve em sua mão pela primeira vez. Mas naquele instante, o telefone da locadora tocou alto, quebrando completamente o clima. Angélica se afastou rápido, nervosa, enquanto Felipe apenas abaixava a cabeça com um sorriso discreto, como um homem que finalmente começava a se sentir vivo outra vez. Depois daquela noite, alguma coisa mudou entre os dois. Felipe já não tentava esconder que procurava qualquer desculpa para entrar na locadora. Às vezes aparecia apenas para tomar café com Angélica ou ouvir ela falar sobre livros que ele provavelmente nunca teria coragem de escolher sozinho. E ela adorava aquilo. Adorava perceber como o homem sério e elegante da cidade começava a relaxar perto dela. Numa terça-feira à noite, Angélica fechava a locadora mais cedo, quando Felipe apareceu segurando 2 sacolas. "Trouxe jantar", disse ele, tentando parecer casual. Ela riu surpresa ao ver sanduíches, refrigerante e uma caixa pequena de bombons sobre o balcão. "Você tá me subornando para não cobrar multa dos filmes atrasados?" brincou ela. Felipe respondeu com um sorriso raro. "Talvez." Os dois acabaram jantando sentados no chão da locadora, entre pilhas de VHS e livros antigos. Angélica contou histórias sobre o pai, que havia criado aquele lugar
porque acreditava que filmes e livros aproximavam pessoas. Felipe ouviu tudo em silêncio, admirando a forma apaixonada como ela falava das coisas simples da vida. Em certo momento ela perguntou por que ele nunca tinha se casado. Felipe demorou alguns segundos para responder. Disse que depois da morte da mãe, passou anos cuidando dos negócios da família e deixou a própria vida de lado. Acho que eu desaprendi a sentir as coisas, confessou baixinho. Angélica olhou para ele com ternura. Não desaprendeu, não. Só ficou cansado. Aquela frase mexeu com Felipe de um jeito perigoso, porque ninguém nunca tinha falado com ele daquela maneira. A chuva começou novamente lá fora, fina e calma, enquanto uma música romântica tocava baixinho no rádio da locadora. Sem perceber, Angélica encostou a cabeça no ombro dele enquanto conversavam sobre filmes antigos. Felipe sentiu o coração disparar. Lentamente, ele segurou a mão dela entre os dedos. O silêncio entre os dois parecia confortável demais para ser quebrado. Então Angélica levantou o rosto devagar e os olhos dos dois se encontraram outra vez. Felipe acariciou o rosto dela com cuidado, quase como se tivesse medo de assustá-la. E naquele instante, entre livros, fitas VHS e o cheiro de chuva entrando pela porta entreaberta, os dois se beijaram pela primeira vez. Foi um beijo lento, tímido e cheio daquela sensação boa de quem esperou tempo demais para encontrar alguém. Quando se afastaram, Angélica sorriu baixinho e sussurrou: "Você demorou bastante para fazer isso." E Felipe, pela primeira vez em muitos anos, começou a rir de verdade. Nas semanas seguintes, Felipe e Angélica se tornaram inseparáveis. Ele passou a sair mais cedo da loja só para vê-la antes de a locadora fechar. Às vezes, os dois caminhavam pelas ruas do centro, tomando café em copos plásticos, enquanto observavam as vitrines iluminadas da cidade. Outras vezes ficavam dentro da Estrela da Noite, assistindo filmes antigos depois do expediente, dividindo pipoca e rindo das cenas românticas mais exageradas. Pela primeira vez em muito tempo, Felipe parecia feliz de verdade, mas aquela felicidade começou a se misturar com preocupação, quando ele percebeu que a locadora estava cada vez mais vazia. Algumas noites passavam sem nenhum cliente entrar. Os filmes acumulavam poeira nas prateleiras e as contas continuavam chegando. Angélica tentava disfarçar, mas Felipe percebia o medo nos olhos dela sempre que mexia nos papéis do caixa. Até que numa noite silenciosa de novembro, ela contou a verdade. Sentada atrás do balcão, segurando uma xícara de café quase fria, Angélica confessou que havia decidido vender a locadora. "Eu não consigo mais manter isso aqui sozinha", disse com os olhos marejados. "Talvez esteja na hora de aceitar que o tempo da Estrela da Noite acabou." Felipe sentiu o peito apertar. Não era apenas a locadora que estava desaparecendo. Era o lugar onde ele tinha voltado a sentir alegria, onde tinha encontrado ela. Nos dias seguintes, Angélica começou a encaixotar livros antigos e guardar algumas fitas VHS que queria conservar de lembrança. Felipe observava tudo em silêncio, sem saber como impedir aquilo. Até que numa tarde chuvosa, ele encontrou sobre o balcão um pequeno bilhete escrito à mão por Angélica. "As pessoas entram na nossa vida do mesmo jeito que entram numa livraria. Algumas passam rápido, outras ficam para sempre." Felipe ficou olhando aquela frase por vários segundos. Então percebeu uma coisa que passou anos evitando admitir. Ele amava Angélica, amava o jeito dela rir, indicar livros, falar de filmes antigos e transformar coisas simples em momentos inesquecíveis. E pela primeira vez na vida, dinheiro nenhum parecia suficiente para comprar aquilo que realmente importava. Então, naquela mesma noite, Felipe tomou uma decisão que mudaria tudo. Na última noite antes do fechamento da Estrela da Noite, a chuva voltou a cair sobre a cidade, como se o tempo estivesse tentando segurar aquele lugar vivo por mais algumas horas. Angélica terminava de guardar os últimos livros em caixas de papelão quando ouviu o barulho da porta se abrindo. Ao levantar os olhos, viu Felipe parado ali com o cabelo molhado pela chuva e a respiração apressada, como se tivesse corrido até chegar. "Achei que você não vinha hoje", ela disse baixinho. Felipe caminhou lentamente até o balcão e colocou um envelope sobre a madeira antiga.
Angélica abriu sem entender e encontrou documentos da locadora. "O que é isso?" perguntou confusa. Felipe sorriu de leve. "A Estrela da Noite não vai fechar." Ela arregalou os olhos enquanto ele explicava que havia comprado o prédio inteiro naquela tarde. Mas não para transformar em outra loja ou negócio moderno. Ele queria manter tudo exatamente como era. As fitas VHS, os livros antigos, as músicas baixas no rádio e até o cheiro de café que sempre tomava conta do lugar. Angélica ficou sem palavras. "Mas por quê?" perguntou emocionada. Felipe segurou as mãos dela com carinho. "Porque foi aqui que eu encontrei você. E porque algumas coisas merecem continuar existindo." Os olhos de Angélica se encheram de lágrimas na mesma hora. Felipe então tirou do bolso o velho VHS de Sintonia de Amor, o primeiro filme que ela havia indicado naquela noite chuvosa em que se conheceram. "Acho que você tinha razão", disse ele sorrindo. "Ninguém entra numa locadora só por causa da chuva." Angélica começou a rir enquanto chorava ao mesmo tempo. Então ela o abraçou forte, daquele jeito sincero de quem finalmente encontrou um lugar seguro no mundo. Lá fora, os carros continuavam passando pelas ruas molhadas da cidade, enquanto os anos 90 seguiam mudando tudo ao redor. Mas dentro daquela pequena locadora iluminada por luzes amarelas, entre livros, filmes antigos e duas pessoas que aprenderam a amar devagar, o tempo parecia ter decidido parar só mais um pouquinho. Os meses passaram devagar, e a Estrela da Noite voltou a ter vida outra vez. Não porque a cidade tivesse mudado, mas porque as pessoas começaram a entrar ali pela sensação boa que o lugar trazia. Felipe mandou restaurar a fachada antiga da locadora, colocou uma placa nova iluminada e criou um pequeno café ao lado da livraria para Angélica. Aos poucos, o lugar virou um dos cantinhos mais queridos da cidade. Mas o que mais chamava a atenção era a forma como Felipe havia mudado. O homem frio e distante agora sorria com facilidade. Saía mais cedo do trabalho, ajudava Angélica a organizar livros nas prateleiras e até começou a ler romances escondido para impressioná-la. Numa noite de sexta-feira, quase um ano depois daquela primeira chuva, Felipe fechou a locadora mais cedo sem explicar o motivo. Angélica reclamou achando estranho, até perceber pequenas luzes acesas no salão vazio, pétalas espalhadas pelo chão e a música de Sintonia de Amor, tocando baixinho no rádio antigo. Ela olhou emocionada quando Felipe apareceu, segurando o mesmo livro de Orgulho e Preconceito que ela havia mostrado naquela noite das velas. "Você me ensinou que algumas histórias merecem um final bonito", disse ele, aproximando-se devagar. Então ajoelhou diante dela no meio da locadora e tirou uma pequena caixinha do bolso. Angélica começou a chorar antes mesmo de ouvir o pedido. "Casa comigo?", perguntou Felipe com a voz baixa e nervosa. Ela respondeu sorrindo no meio das lágrimas. "Só se você prometer nunca deixar essa locadora acabar." O casamento aconteceu alguns meses depois, numa tarde simples e linda, no próprio salão da Estrela da Noite. As prateleiras de livros foram decoradas com flores. Os amigos da cidade lotaram o lugar e fitas VHS antigas viraram parte da decoração. Angélica entrou usando um vestido delicado, enquanto Felipe não conseguia parar de sorrir olhando para ela. Anos mais tarde, a pequena locadora continuava aberta, resistindo ao tempo como uma lembrança viva dos anos 90. E às vezes, perto da seção de romances, era possível ver uma menininha sentada no chão, lendo livros enquanto Angélica organizava as prateleiras e Felipe preparava café atrás do balcão. Porque no fim, entre filmes antigos, músicas românticas e noites chuvosas, os dois descobriram que algumas histórias de amor realmente conseguem durar para sempre. E aí, o que achou da história desses pombinhos? Deixa seu comentário. E não esqueça do like e de compartilhar com alguém que ama um romance. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais.